Naquele tempo, Jesus foi para a região de Cesareia de Filipe com os seus discípulos e ali lhes perguntou: quem os homens dizem ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias, outros dizem que é Jeremias ou um dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Nós celebramos neste domingo a solenidade do martírio de São Pedro e São Paulo, colunas da Igreja. O Evangelho nos apresenta a profissão de fé de Pedro no Cristo, Filho do Deus vivo. Diante da pergunta quem é Jesus, a resposta de Pedro, segundo o próprio Jesus, foi uma resposta inspirada. E é nessa resposta, nessa fé, que Jesus revela a sua intenção de fundar a igreja. Sobre esta pedra construirei a minha igreja e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Ao longo dos muitos anos, especialmente dos últimos 2 anos, a história já registrou a existência de reinos que se acabaram. Nós lembramos do Império Romano, por exemplo, e de tantos outros. E por que a igreja, apesar da fraqueza dos seus membros, que somos nós, por que a igreja resiste ao tempo? Apesar de tanta perseguição, apesar de tantas forças contrárias a ela, por que a igreja persevera? Por que a igreja persiste? Porque é de Deus. Porque nem o poder do inferno poderá vencê-la, disse Jesus. Fosse a igreja uma instituição meramente humana, os próprios membros já a teriam destruído. Mas a igreja é uma instituição divina. O próprio Cristo cuida, zela e protege a sua igreja. Nem o poder do inferno poderá vencê-la. A igreja, segundo o Concílio Vaticano II, é o povo de Deus. E o povo de Deus são todos os fiéis batizados. Portanto, todos os fiéis batizados vivendo na comunhão, a fé revelada no Evangelho, formamos a igreja. A hierarquia da igreja é a face visível da organização que Cristo estabeleceu para a própria igreja ao eleger São Pedro como líder da sua comunidade de fé. Nós vamos encontrar essa eleição mais especificamente no capítulo 21 do Evangelho de São João, na terceira aparição, quando Jesus pergunta: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, eu te amo, então cuida das minhas ovelhas. 3 vezes o Senhor pergunta e Pedro confirma, e o Senhor delega a ele esse cuidado. Pedro vai ser chamado de, então, líder da igreja, porque assim quis Jesus, e nós chamamos o nosso líder de Papa. Portanto, o primeiro Papa. Hoje é dia, então, de rezar pelo Papa. Rezamos pelo Papa Francisco. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. O que tu desligares na terra será desligado nos céus. A religião tem a função de ligar as pessoas entre si, como congregar, criar comunhão e nos ligar a Deus pela palavra que é proclamada. Jesus está nos dizendo que a igreja existe para a missão
para a missão de anunciar o Evangelho e criar comunidade. E diz: quem for ligado, congregado, estiver na comunhão com a igreja na terra, viverá na comunhão com a igreja celeste. A igreja tem duas faces. A igreja tem a sua face histórica, neste mundo marcado por rugas, marcas do tempo, e tem a sua face gloriosa. Somos o corpo de Cristo, corpo místico dele. Creiamos, minha gente, e peçamos, pela intercessão de São Pedro e São Paulo, a graça da fidelidade ao Senhor e à igreja. Sejamos igreja. Rezemos pelo Papa Francisco, pelos nossos bispos e por todos os nossos irmãos e irmãs batizados. Somos nós que juntos formamos a igreja do Senhor.